chamada de patética pelo marido. O que ela fez depois chocou a todos. Você é patética. Foi isso que o marido disse para ela, depois de 25 anos de casamento. Laura, aos 50 anos, viu sua vida perfeita desmoronar quando flagrou o marido aos beijos com a personal trainer de 26 anos. Humilhada, traída, destruída. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um homem 9 anos mais jovem entrou na vida dela. E agora Laura precisa decidir: ceder ao julgamento cruel da sociedade ou ter coragem de recomeçar. Esta é a história de uma mulher que todos chamaram de patética, mas que provou ser a mais corajosa de todas. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O reflexo no espelho devolvia a imagem de uma mulher impecável. Laura ajustou o colar de pérolas presente de 15 anos de casamento e observou cada detalhe do vestido que escolhera para a festa. Aos 50 anos, mantinha a elegância natural que herdara da mãe, aquela postura ereta e o sorriso contido que escondia qualquer desconforto. "Você está linda, mãe", disse Marina, sua filha mais velha, entrando no quarto. "Papai vai ficar orgulhoso." Laura sorriu, alisando o vestido pela milésima vez. 25 anos, mal posso acreditar. "Vocês são um exemplo para todos nós", continuou Marina abraçando-a por trás. "Um casamento de verdade que resiste ao tempo. Se ao menos fosse verdade." Laura afastou o pensamento incômodo que ultimamente insistia em aparecer nos momentos mais inoportunos. Jorge andava distante, é verdade. Chegava tarde, vivia grudado no celular e quando ela tentava conversar, ele dizia estar cansado do trabalho. Mas não era nada demais, certo? 25 anos de casamento tinham altos e baixos, era normal. "Onde está seu pai?", perguntou, tentando manter a voz firme. "No salão, recebendo os convidados. Você sabe como ele é, sempre sociável." Sim, ela sabia. Jorge era charmoso, comunicativo, adorava ser o centro das atenções. E ela, bem, ela sempre fora a esposa perfeita ao seu lado. A que cuidava da casa, criava os filhos, organizava as festas, mantinha tudo funcionando nos bastidores enquanto ele brilhava. A festa estava deslumbrante. Flores brancas por toda parte, luzes suaves, uma decoração elegante que Laura planejara por meses. Os convidados elogiavam o bom gosto, a beleza do casal, a trajetória inspiradora. "Um brinde aos noivos", alguém gritou, e todos ergueram as taças. Jorge a puxou pela cintura, aquele toque mecânico que ela conhecia tão bem. Sorriram para as fotos, cortaram o bolo, dançaram a valsa obrigatória. Tudo perfeito, tudo milimetricamente planejado. Mas quando Jorge virou o rosto para beijá-la, Laura sentiu um beijo frio, apressado, quase protocolar. Os olhos dele já procuravam algo ou alguém no salão. Mais tarde, quando os convidados começaram a ir embora, Laura o encontrou no canto da sala, digitando furiosamente no celular, o rosto iluminado pela tela, um sorriso que ela não via há meses estampado nos lábios. "Jorge!" Ele guardou o telefone tão rápido que quase o derrubou. "Sim? Está tudo bem? Você parece distante." "Estou apenas cansado, Laura. Foi uma noite longa." Ela assentiu, engolindo a angústia que subia pela garganta. 25 anos de casamento lhe ensinaram a não fazer perguntas demais, a não incomodar, a manter a harmonia. "A festa ficou linda", ele disse, já virando as costas. "Você se superou, como sempre." Como sempre. As duas palavras que resumiam sua vida inteira. Laura, a que sempre se superava. Laura, a que sempre cuidava de tudo. Laura, a invisível. Naquela noite, deitada ao lado do marido que já roncava, ela olhou para o teto e se perguntou quando fora a última vez que Jorge realmente a havia olhado. Não com os olhos de quem vê um móvel familiar, mas com os olhos de quem enxerga uma mulher. O celular dele vibrou na mesa de cabeceira. 1, 2, 3 vezes.
Laura virou de lado, fechou os olhos e tentou dormir. Amanhã seria um dia melhor. Tinha que ser. Mas no fundo, uma voz sussurrava o que ela não queria admitir. Algo estava terrivelmente errado. E em breve, ela não teria mais como fingir que não via. 3 semanas depois da festa, Jorge anunciou durante o café da manhã que havia tomado uma decisão importante. "Vou me matricular numa academia", disse ele, sem levantar os olhos do celular. Laura serviu o café, tentando esconder a surpresa. Em 25 anos de casamento, Jorge nunca demonstrara interesse por exercícios físicos. "Que bom, amor. Acho ótimo você cuidar mais da saúde." Ela sorriu, animada com a possibilidade de terem uma atividade em comum. "Qual academia você escolheu?" "A Prime Fitness, perto do escritório." "Ah, conheço. Dizem que é excelente." Laura sentou-se à mesa entusiasmada. "Sabe, eu estava pensando em voltar a me exercitar também. Que tal irmos juntos? Poderia ser..." "Não." A palavra caiu como uma pedra entre eles. "Como assim, não?" Jorge finalmente a olhou, e havia algo frio naqueles olhos que um dia foram calorosos. "Quero dizer, não acho uma boa ideia. É o meu momento, entende? Preciso desse tempo para mim, longe de tudo. Trabalho demais, preciso desestressar sozinho." Cada palavra era uma pequena punhalada. "Mas eu não estou sugerindo para atrapalhar seu momento, Jorge. Pensei que poderíamos..." "Laura, por favor." Ele se levantou, já pegando as chaves do carro. "Você tem suas coisas aqui em casa. Eu tenho a academia. Cada um no seu espaço, está bem? Além disso, você sempre disse que odiava exercícios." Era verdade, mas isso fora há anos, quando ainda tinha 2 filhos pequenos e uma casa enorme para cuidar sozinha. "As pessoas mudam, Jorge." "Sim, mudam." Algo na maneira como ele disse aquilo fez o coração de Laura apertar. "Tenho que ir. Não me espere para o jantar, vou direto da academia." A porta se fechou antes que ela pudesse responder. Nos dias seguintes, Jorge passou a sair cada vez mais cedo e voltar cada vez mais tarde. A desculpa era sempre a mesma: trabalho e academia. Laura tentou se convencer de que era bom para ele, que a mudança de hábitos explicava o novo brilho nos olhos, a atenção redobrada com a aparência, as roupas novas que apareciam no armário. "Papai está bem." "Diferente, né, mãe?" comentou Pedro, o filho mais novo, durante um almoço de domingo. "Está mais vaidoso", Marina acrescentou rindo. "Olha só essas roupas apertadas. Parece um adolescente." Jorge sorriu, orgulhoso. "Estou me sentindo renovado. A academia faz bem para o corpo e para a mente." "Que tal a mamãe se matricular também?" sugeriu Pedro, inocente. "Vocês 2 poderiam ir juntos." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. "Sua mãe não gosta de academia", Jorge disse, cortante. "E eu? Preciso daquele espaço, é meu refúgio." Refúgio. Como se a casa, como se ela, fossem uma prisão da qual ele precisava fugir. Naquela noite, Laura deitou sozinha mais uma vez. Jorge avisara por mensagem que chegaria tarde. Ela pegou o celular, hesitou e então digitou no Google: Prime Fitness. O site da academia era moderno, cheio de fotos de pessoas sorridentes. Havia uma seção de instrutores. Laura rolou a página, sem saber direito o que procurava, até que seus olhos pararam em uma foto. Letícia Mendes, personal trainer, especialista em treinos personalizados e transformação corporal. A moça da foto não tinha mais que 20 e poucos anos, cabelos longos, corpo escultural, sorriso perfeito de quem nunca conheceu desilusões. Laura fechou a tela rapidamente e o coração disparado. Estava sendo paranoica. Ridícula. Jorge nunca faria isso com ela. Não depois de 25 anos. Mas quando o marido chegou em casa naquela noite, com o cabelo ainda úmido do banho e aquele perfume novo que ela não reconhecia, Laura soube. Algumas verdades não precisam de provas. Elas simplesmente invadem o peito e se instalam ali, como um peso que você sabe que não vai conseguir mais carregar por muito tempo. Laura acordou com uma ideia fixa na cabeça. Era sexta-feira, e Jorge dissera que treinaria até mais tarde. Estava sendo ridícula, paranoica, insegura, ou não. Às 5 da tarde, Laura pegou as chaves do carro, ia até a academia
Ia surpreender Jorge. Iam jantar juntos como antigamente. Talvez até rissem de suas suspeitas infundadas. O trajeto até a Prime Fitness foi uma eternidade. Cada semáforo vermelho era um convite para voltar atrás, para esquecer aquela ideia absurda. Mas suas mãos continuavam no volante, guiando-a para o lugar onde todas as suas certezas estavam prestes a desmoronar. A academia era moderna, toda de vidro. Do estacionamento, era possível ver parte da área de musculação. Laura procurou por Jorge, o coração batendo tão forte que doía. E então, ela o viu. Ele estava na sala de ginástica do segundo andar, visível através das janelas amplas, mas não estava sozinho. Letícia estava ali, ainda mais bonita ao vivo do que na foto. E eles não estavam treinando. As mãos dela no rosto dele, os lábios dele nos lábios dela, o corpo dele contra o corpo dela. Um beijo. Não um beijo qualquer, mas um beijo carregado de desejo, de intimidade, de algo que Laura não via há anos no olhar do marido. O mundo começou a girar. Laura não conseguia respirar. As pernas falharam. Ela se segurou no carro, mas não foi suficiente. O chão veio rápido demais, e a última coisa que viu antes de tudo escurecer foi aquela cena maldita gravada para sempre em sua retina. Senhora, senhora, está me ouvindo? A voz era masculina, preocupada. Laura abriu os olhos e viu um rosto desconhecido acima dela. Olhos gentis, cabelos castanhos, uma expressão de genuína preocupação. Não se levante rápido, ele disse, segurando seu braço com delicadeza. Você desmaiou. Vou chamar uma ambulância. Não. Laura tentou se sentar, a cabeça girando. Eu estou bem. Não está não. Você está pálida. O homem olhou ao redor, procurando ajuda. Pelo menos deixe-me levá-la para sentar ali na recepção. Ele a ajudou a se levantar, um braço firme ao redor dela. Laura olhou involuntariamente para a janela da academia. Jorge e Letícia não estavam mais ali. Você precisa de água, vou buscar. Não precisa, eu insisto. Ele sorriu, e havia tanta gentileza naquele sorriso que Laura sentiu vontade de chorar. Meu nome é Estevão, e claramente você não está bem. Ele voltou com uma garrafa de água e esperou pacientemente enquanto ela bebia. Laura não conseguia parar de tremer. Quer que eu ligue para alguém? Seu marido, talvez? A palavra marido foi como um soco no estômago. Não, não há ninguém para ligar. E era verdade. Naquele momento, naquele estacionamento, Laura percebeu que estava completamente sozinha. 25 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira dedicada a uma família. E ali estava ela, tendo um colapso na frente de um estranho porque não havia mais ninguém. Tem certeza de que está bem para dirigir? Estevão perguntou, claramente preocupado. Vou ficar bem. Obrigada por tudo. Pelo menos me deixe anotar seu telefone, só para ter certeza de que chegou em casa em segurança. Laura hesitou, mas algo na sinceridade dele a fez concordar. Trocaram números rapidamente. Ela dirigiu para casa no piloto automático, as lágrimas finalmente caindo livremente. Quando Jorge chegou, 3 horas depois, ainda com os cabelos úmidos e aquele sorriso satisfeito nos lábios, Laura estava sentada na sala, esperando. Precisamos conversar, ela disse, a voz mais firme do que imaginava ser capaz. Jorge parou, e naqueles olhos ela viu o que precisava saber. Ele sabia que ela sabia, e desta vez não havia mais para onde fugir da verdade. O silêncio na sala era tão denso que Laura podia ouvir o próprio coração batendo. Jorge ficou parado na porta, a bolsa da academia ainda no ombro, os olhos calculando quanto ela sabia. Eu vi, Laura disse, a voz quebrando. Vi você com ela, na academia. Por um momento, apenas por um breve momento, ela viu algo parecido com remorso passar pelo rosto dele. Mas foi rápido demais, substituído por uma expressão fria que ela nunca tinha visto antes. E então? Ele disse, deixando a bolsa cair no chão. O que você quer que eu diga? Que não é verdade, que eu vi errado, que você ainda me ama.
As lágrimas corriam pelo rosto dela sem controle. Qualquer coisa, Jorge. Qualquer coisa menos essa frieza. Ele riu. Um riso curto, amargo, cruel. Amor? Laura, você realmente acha que ainda existe amor aqui? Ele gesticulou ao redor, como se a casa, a vida deles, fosse algo desprezível. Olhe para você, olhe para nós. Somos casados há 25 anos. Exatamente, 25 anos fazendo a mesma coisa, vivendo a mesma rotina, sendo as mesmas pessoas chatas e previsíveis. Jorge afrouxou a gravata. Aquele gesto que ela conhecia tão bem quando ele estava nervoso. Você sabe quando foi a última vez que realmente me senti vivo? Quando foi a última vez que alguém me olhou como se eu fosse mais do que um provedor, mais do que um sobrenome? Jorge, eu sempre te amei, sempre cuidei. Cuidou? Ele a interrompeu, a voz subindo. É isso que você acha que eu queria? Uma empregada que mantém a casa limpa e a comida na mesa? Letícia me faz sentir jovem de novo. Me faz sentir desejado. Ela me vê, Laura. Você só me vê como obrigação. Cada palavra era uma lâmina abrindo feridas cada vez mais profundas. Eu dediquei minha vida inteira a você. Criei nossos filhos, cuidei da nossa casa, abri mão dos meus sonhos. Ninguém pediu isso, Jorge explodiu. Ninguém pediu para você ser essa dona de casa perfeita e sufocante. Você escolheu isso. E agora quer me culpar porque eu encontrei alguém que me faz feliz? Laura se levantou, as pernas bambas, mas ainda assim se levantou. Ela tem 26 anos, Jorge. Metade da sua idade. E daí? Pelo menos ela não é patética como você, se agarrando a um casamento morto, fingindo que tudo está bem quando há anos não está. Ele pegou a bolsa novamente. Sabe o que é mais triste? Você nem percebeu quando eu parei de te amar, porque você estava ocupada demais sendo a esposa perfeita para perceber que o marido já tinha ido embora há muito tempo. Então é isso? Laura mal conseguia falar entre os soluços. 25 anos valem nada para você. Jorge foi até o quarto deles e voltou com uma mala já pronta. Ele planejara aquilo, já sabia que esse momento chegaria. Quero o divórcio, Laura, e quero que seja rápido. Você pode ficar com a casa, vou pagar uma pensão, mas quero minha liberdade de volta. Liberdade? Você nunca foi prisioneiro aqui. Não? Ele parou na porta e pela última vez olhou para ela com aqueles olhos que um dia prometeram amor eterno. Então por que eu me sentia assim? A porta se fechou e com ela 25 anos de uma vida que Laura acreditava ser sólida, simplesmente desmoronaram. Ela caiu no sofá, abraçando os joelhos, e chorou. Chorou por tudo que perdeu. Chorou pela humilhação de ser trocada por uma garota mais jovem. Chorou por ter sido chamada de patética pelo homem que prometeu amá-la para sempre. Mas mais do que tudo, Laura chorou porque, no fundo, uma parte dela se perguntava: e se ele tivesse razão? E se ela realmente fosse patética? 3 meses se passaram como uma névoa densa e sufocante. Laura mal lembrava dos dias. Eles se misturavam numa rotina vazia de acordar, olhar para o teto e questionar por que ainda se dava ao trabalho de levantar da cama. A casa, antes tão organizada e impecável, agora refletia o caos interior. Roupas empilhadas, louça na pia, cortinas fechadas bloqueando a luz do sol, que ela já não suportava mais. O telefone tocava às vezes. Marina, preocupada. Pedro tentando animá-la. Mas Laura não tinha energia para fingir que estava bem. Não tinha mais energia para nada. Mãe, você precisa sair de casa. Marina insistira na última visita, o rosto carregado de preocupação. Isso não está fazendo bem para você. Estou bem. Não está, não. Olhe para você. Você emagreceu, não está se cuidando, não atende mais minhas ligações. Eu disse que estou bem. A voz saiu mais alta do que pretendia, e Marina recuou magoada. Depois que a filha foi embora, Laura se sentiu ainda pior. Estava afastando todos ao seu redor. Mas como explicar que cada vez que olhava no espelho, via a palavra patética escrita na própria testa? A pensão que Jorge depositava mal dava para as contas básicas. R$3.000 por mês. 25 anos de casamento valiam R$3.000 mensais, aparentemente. O advogado dele já havia ligado 3 vezes apressando o divórcio.
Jorge queria se livrar dela o mais rápido possível, provavelmente para se casar com Letícia. O pensamento fez o estômago de Laura revirar. Ela correu para o banheiro, mas não havia nada para sair. Fazia 2 dias que ela não comia nada além de torradas. Foi num desses dias vazios que o destino decidiu intervir. Laura precisava ir ao mercado. A geladeira estava completamente vazia e, mesmo na depressão, algum instinto de sobrevivência a forçou a sair de casa. Ela se olhou no espelho antes de sair e quase desistiu. Cabelos despenteados, olheiras profundas, roupas largas escondendo um corpo que parecia ter encolhido junto com sua alma. Mas ela foi. O mercado estava cheio para uma tarde de quinta-feira. Laura pegou uma cesta e começou a andar pelos corredores no piloto automático. Pão, leite, café. As coisas básicas que uma pessoa precisa para continuar existindo, mesmo quando não quer mais. Foi no corredor de massas que ela o viu. Estevão. O homem que a socorrera no estacionamento da academia estava ali, comparando 2 pacotes de macarrão com uma expressão concentrada que quase arrancou um sorriso dela. Quase. Ele ergueu os olhos e a reconheceu imediatamente. O rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Laura, nossa, que coincidência! Ela tentou sorrir de volta, mas tinha esquecido como se fazia isso. Estevão. Oi. Ele se aproximou e Laura viu a preocupação surgir em seu rosto quando ele realmente a olhou. Você está bem? Estou. A mentira era tão óbvia que até ela se envergonhou. Desculpe, não quis ser invasivo. Estevão colocou o macarrão na cesta dele, hesitante. É que... Bem, você não parece estar bem. E eu me senti mal por não ter. Ligado depois daquele dia, fiquei preocupado. Não precisava se preocupar, eu sou uma estranha. Talvez, mas até estranhos merecem gentileza. Ele sorriu de novo, e havia algo tão genuíno naquele sorriso que Laura sentiu os olhos arderem. Olha, sei que isso pode parecer estranho, mas você quer tomar um café? Aqui mesmo, na lanchonete do mercado, você parece que precisa de um amigo. Laura deveria dizer não. Deveria ir para casa, voltar para o sofá, continuar afundando no próprio abismo. Mas havia tanto tempo que alguém não a olhava com gentileza, que alguém não a via como um fardo ou uma obrigação. Tudo bem, ela ouviu sua própria voz dizendo, um café seria bom. E pela primeira vez em 3 meses, Laura sentiu algo diferente da dor constante que habitava seu peito. Esperança, pequena, frágil, quase imperceptível, mas ali estava, acesa por um estranho gentil, no corredor de massas de um mercado comum. A lanchonete do mercado era simples, com mesinhas de plástico e um cheiro de café fresco, que lembrava Laura de tempos mais felizes. Estevão insistiu em pagar, e ela não teve energia para discutir. Então, ele disse mexendo o açúcar no café, você não precisa me contar nada se não quiser, mas estou aqui se precisar conversar. Laura segurou a xícara quente entre as mãos, procurando conforto no calor. Aquele dia, no estacionamento da academia. Você viu algo que não devia ver? Ela assentiu, as lágrimas ameaçando voltar. Meu marido, com outra mulher. As palavras saíram num sussurro. 25 anos de casamento, e ele simplesmente me descartou. Estevão ficou em silêncio por um momento, e Laura esperou pela piedade nos olhos dele, aquele olhar que todos tinham agora quando falavam com ela. Mas o que ela viu foi compreensão. Entendo mais do que você imagina, ele disse suavemente. Minha ex-esposa me deixou há 6 meses. Disse que eu era entediante, que ela precisava de mais emoção na vida. Sinto muito. Eu também senti. Durante meses, achei que o problema era eu, que eu não era o suficiente. Ele tomou um gole do café. Mas sabe o que aprendi? Às vezes as pessoas simplesmente mudam, e não é culpa nossa quando elas decidem ser covardes sobre isso. Covardes. Ninguém tinha chamado Jorge de covarde antes. Todos tinham pena dela, mas ninguém culpava ele. Ele me chamou de patética, Laura confessou, a voz quebrando.
Disse que eu era sufocante, que escolhi ser dona de casa e agora não posso culpá-lo por estar infeliz. Ele está errado. A firmeza na voz de Estevão a fez olhar para ele surpresa. Dedicar sua vida à família não é patético, é nobre. O patético é não valorizar isso, não reconhecer o sacrifício. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Laura, você não é o problema. Você nunca foi. Algo dentro dela começou a rachar. 3 meses de dor represada, de autoflagelação, de acreditar que realmente era insuficiente. Eu não sei quem eu sou sem ele, ela admitiu, as lágrimas finalmente caindo. Passei 25 anos sendo esposa, mãe, dona de casa, e agora? Quem sou eu agora? Você é Laura. Estevão sorriu gentilmente. E pode ser quem você quiser ser. Essa é a parte boa dos recomeços. Você pode se reinventar. Tenho 50 anos. É tarde demais para recomeçar. Bobagem. Minha mãe voltou a estudar aos 55. Hoje ela é designer de interiores e nunca foi tão feliz. Ele terminou o café. Idade é só um número, Laura. O que importa é o que você faz com o tempo que tem. Eles conversaram por mais de 1 hora. Estevão contou sobre seu trabalho como arquiteto, sobre a paixão por desenhar casas que acolhessem famílias, falou sobre o divórcio doloroso, sobre reconstruir a vida aos 41 anos. Falou com uma honestidade desarmante, sem máscaras ou pretensões. E Laura, pela primeira vez em meses, se sentiu ouvida. Quando finalmente se despediram no estacionamento, Estevão hesitou. Posso te pedir uma coisa? Claro. Me deixe te adicionar no WhatsApp. Não precisa responder se não quiser, mas acho que seria legal a gente conversar de vez em quando, como amigos. Laura olhou para aquele homem gentil, 9 anos mais jovem, que não a julgava, que não sentia pena, que apenas via uma pessoa com valor. Eu gostaria disso, ela disse, e pela primeira vez em 3 meses, o sorriso que surgiu em seu rosto era verdadeiro. Ao chegar em casa naquela tarde, Laura fez algo que não fazia há muito tempo. Abriu as cortinas, lavou o rosto, comeu uma refeição de verdade. E quando o telefone vibrou com uma mensagem de Estevão, foi muito bom te encontrar hoje. Espero que você esteja bem, ela respondeu. Era só um obrigada, seguido de um emoji de sorriso tímido. Mas para Laura, era o primeiro passo de uma jornada que ela nem sabia que estava pronta para começar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Laura nunca imaginou ter. Mensagens diárias com Estevão, cafés ocasionais, conversas que se estendiam por horas sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Ele tinha o dom de fazê-la rir. Piadas bobas sobre arquitetura, histórias engraçadas de clientes impossíveis, observações perspicazes sobre a vida que a faziam enxergar o mundo de forma diferente. Você sabia que existem pessoas que querem banheiros maiores que as salas? Ele disse numa tarde enquanto caminhavam no parque. Juro, uma cliente me pediu uma banheira do tamanho de uma piscina. Disse que passava mais tempo lá do que na cama. Laura riu, um som que ela pensava ter esquecido como produzir. E você fez? Claro que fiz. Arquiteto não julga, apenas projeta. Ele piscou. Embora eu tenha sugerido que ela considerasse terapia junto com a reforma. Aquele humor leve, aquela capacidade de não levar a vida tão a sério, era como uma brisa fresca nos dias sufocantes de Laura. Marina notou a mudança na mãe. Você está diferente, ela disse durante o almoço de domingo, mais leve. Estou fazendo amizade com pessoas novas, Laura respondeu, tentando soar casual. Pessoas? Ou pessoa? Marina arqueou uma sobrancelha. Você está sorrindo para o celular, mãe. Isso é novidade. Laura sentiu o rosto esquentar. Será que era tão óbvio? Foi numa quinta-feira à tarde que tudo mudou. Estevão a convidou para visitar um projeto que estava desenvolvendo, uma casa moderna à beira do lago. Quero sua opinião, ele disse. Você tem bom gosto para design. Eu? Laura riu incrédula. Não entendo nada de arquitetura. Não precisa entender, só precisa sentir. Uma casa boa faz você se sentir em paz no momento em que entra.
O projeto era deslumbrante. Janelas amplas abraçando a vista do lago, espaços integrados, uma harmonia entre moderno e acolhedor que deixou Laura sem palavras. É lindo, Estevão. Sua cliente vai adorar. Cliente? Não, Laura. Ele sorriu meio tímido. É para mim. Estou construindo minha própria casa. Um recomeço literal, sabe? Estavam parados na varanda projetada, o sol poente pintando o céu de laranja e rosa. O vento bagunçou os cabelos de Laura e Estevão estendeu a mão para afastar uma mecha do rosto dela. O toque foi elétrico. Seus olhos se encontraram e por um momento que pareceu uma eternidade, Laura viu algo diferente no olhar dele. Não era mais o olhar de um amigo gentil. Era algo mais profundo, mais intenso. Ela recuou, o coração disparado. Está ficando tarde. Eu deveria ir. No carro, sozinha, Laura não conseguia parar de tremer. Aquele toque, aquele olhar. O que estava acontecendo? Pior, o que ela estava sentindo. Quando chegou, em casa, olhou-se no espelho por um longo tempo. 50 anos. Rugas ao redor dos olhos. Cabelos começando a ficar grisalhos. Um corpo que carregava marcas de 2 gestações e meio século de vida. E Estevão tinha 41, 9 anos mais jovem. Bonito, bem-sucedido, poderia ter qualquer mulher. Você está sendo ridícula, ela disse para seu reflexo. Ele é apenas gentil. Está sendo amigo, nada mais. Mas quando o telefone vibrou com uma mensagem dele, obrigado por hoje, sua companhia. Torna tudo mais bonito. Laura soube. Ela estava caindo, apesar da diferença de idade, apesar de todas as razões lógicas pelas quais aquilo era uma péssima ideia. Ela estava caindo por Estevão. E essa era a coisa mais aterrorizante e emocionante que tinha acontecido com ela em anos. O convite veio numa terça-feira ensolarada. Tem um filme francês passando no cinema do shopping. Comédia romântica. Dizem que é ótimo. Estevão hesitou do outro lado da linha. Você gostaria de ir comigo? Tipo, um encontro? O coração de Laura deu um salto. Estevão, eu não sei se é uma boa ideia. Por que não? Somos adultos, nos damos bem, gostamos da companhia um do outro. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que a desarmou. A menos que você não sinta o mesmo que eu sinto. Laura fechou os olhos, o telefone apertado contra o ouvido. Eu sinto, mas você merece alguém da sua idade, alguém como você. Ele a interrompeu gentilmente. É você que eu quero conhecer melhor, Laura. Não um número, uma pessoa. Na sexta-feira à noite, Laura estava na frente do espelho pela 100ª vez. Escolhera um vestido simples, mas elegante, que Marina insistira que ficava lindo nela. Um toque de maquiagem, cabelos soltos. Você está linda, mãe, Marina dissera com um sorriso cúmplice. Aproveite. O cinema estava movimentado. Estevão esperava na entrada, e quando a viu, seus olhos se iluminaram de um jeito que fez Laura se sentir bonita pela primeira vez em meses. Você está deslumbrante, ele disse oferecendo o braço. Estavam prestes a entrar quando Laura ouviu a voz que assombrava seus pesadelos. Laura, não acredito. Jorge, e ao lado dele, grudada como uma sanguessuga, Letícia. O tempo congelou. Jorge olhou de Laura para Estevão e então começou a rir. Uma risada alta, cruel, que fez todos ao redor virarem para olhar. Olha só, a patética conseguiu um acompanhante. Ele se aproximou, arrastando Letícia consigo. E mais jovem ainda, que irônico, não é, amor? Letícia olhou, Laura de cima a baixo, com aquele desprezo juvenil de quem ainda não conheceu a vida. Nossa, que fofa, ela disse, a voz pingando o veneno disfarçado de doçura. Tentando reviver a juventude, é? Querida, tem coisas que Botox não resolve. As risadas deles ecoaram pela entrada do cinema. Laura sentiu o mundo girar, as bochechas queimando de humilhação. Chega, Estevão disse, a voz baixa, mas firme, colocando-se entre Laura e o ex-marido dela. E quem é você? O brinquedinho novo? Jorge avançou, os olhos brilhando com maldade.
Deixa eu te avisar, rapaz, ela é entediante, patética. Você vai cansar rápido. A única pessoa patética aqui é você, Estevão respondeu, segurando Laura pela cintura. Um homem de 52 anos que precisa humilhar a ex-mulher em público para se sentir superior. Isso sim é triste. O rosto de Jorge ficou vermelho. Como você ousa... Vamos, Laura. Estevão a guiou gentilmente para longe, ignorando os protestos de Jorge. Eles não merecem mais um segundo do seu tempo. Já no carro, no estacionamento escuro e silencioso, Laura finalmente desmoronou. As lágrimas caíram sem controle. Me desculpe por estragar a noite, por ser uma bagunça, por... Ei! Estevão segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Você não estragou nada, ele estragou. Mas sabe o que mais? Ele está errado sobre você, sobre tudo. Estevão, você é incrível, Laura. Forte, inteligente, linda. E eu me sinto privilegiado por estar aqui com você. O olhar dele era tão intenso, tão honesto, que Laura esqueceu de respirar. E então ele a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante. Mas quando Laura retribuiu, algo dentro dela explodiu. Anos de solidão, de rejeição, de se sentir invisível, tudo se dissolveu naquele beijo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi... Laura começou. Incrível? Estevão sorriu, ainda segurando o rosto dela. Porque para mim foi. Mas e se as pessoas souberem? E se começarem a falar? Deixa falarem. Ele a beijou novamente, mais intenso dessa vez. Você merece ser feliz, Laura. Nós merecemos. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Laura sabia que algo tinha mudado irreversivelmente. Ela tinha escolhido a felicidade. Mas será que o mundo iria deixá-la viver essa escolha em paz? A notícia se espalhou mais rápido do que Laura poderia imaginar. Jorge e Letícia se certificaram disso. O telefone começou a tocar na segunda-feira de manhã. Primeiro foi Sandra, sua antiga amiga do clube. Laura, querida, preciso te contar uma coisa. A voz era melosa, mas Laura reconhecia aquele tom. Era o tom de quem está adorando uma fofoca suculenta. Está todo mundo comentando que você foi vista com um homem mais jovem. No cinema, é verdade? Estou saindo com alguém, sim. Mas, querida, Sandra baixou a voz como se compartilhasse um segredo precioso. Dizem que ele tem 40 anos. E você... Bem, você acabou de sair de um casamento de 25 anos. Não acha que é cedo demais? E com alguém tão jovem? Ele tem 41, Sandra, e não vejo problema nisso. Claro. O tom era condescendente. Só estou preocupada com você, sabe? As pessoas estão falando. Muito. Quando desligou, Laura sabia exatamente o que Sandra faria. Ligar para todas as outras amigas e espalhar a história com ainda mais detalhes inventados. À tarde, foi pior. Marina apareceu em casa, o rosto fechado. Pedro veio junto, igualmente sério. Mãe, precisamos conversar. Marina disse, sentando-se no sofá com os braços cruzados. Sobre esse homem, Estevão. Pedro trocou um olhar com a irmã. Papai nos contou que você está saindo com um cara mais jovem. Seu pai não tem nada a ver com minha vida pessoal. Mas nós temos. Marina se levantou agitada. Mãe, você percebe como isso parece? Papai mal saiu de casa e você já está com outro? E mais jovem ainda? As pessoas estão rindo de você. As palavras doeram mais do que Laura esperava. As pessoas sempre vão rir, Marina. Riram quando seu pai me trocou por uma garota de 26 anos. Vão rir agora. A diferença é que eu não vou mais me esconder. Mas, mãe, Pedro insistiu, o que um homem de 40 quer com uma mulher de 50? Você já pensou nisso? O que você está insinuando? Que talvez ele esteja se aproveitando de você, Marina disse mais suave. Você está vulnerável. Acabou de sair de um casamento difícil. Esse homem apareceu na hora certa e me fez sentir viva novamente. Laura se surpreendeu com a própria voz alta. Pela primeira vez em anos, alguém me olha e me vê.
não a dona de casa, não a esposa rejeitada. Me vê. Mãe, por favor, pense bem nisso. Marina tocou seu braço. Você não quer passar vergonha. Já é difícil o suficiente o que o papai fez. Não piore as coisas. Depois que os filhos saíram, Laura se sentou no sofá, tremendo. Até os próprios filhos estavam contra ela. A semana seguinte foi um pesadelo. No clube, os olhares de pena se transformaram em olhares de julgamento. Sussurros quando ela passava. Risadinhas abafadas. Lá vai a coroa, ela ouviu alguém dizer. Desesperada, outra voz completou. Mal o marido saiu e ela já arrumou um brinquedinho. Laura parou de ir ao clube, parou de atender ligações das amigas. Até evitava sair de casa nos horários em que poderia encontrar conhecidos. Estevão percebeu a mudança nela. Você está distante, ele disse durante um café na casa dele. O que está acontecendo? As pessoas estão falando, Estevão, muito. E daí? E daí que meus próprios filhos acham que você está se aproveitando de mim? Que eu sou uma velha desesperada se agarrando a um homem mais jovem? Laura, talvez eles tenham razão. Talvez isso seja errado mesmo. Você é jovem, bonito, poderia estar com alguém da sua idade. Estevão segurou o rosto dela, obrigando-a a olhar para ele. Pare. Você está deixando o veneno deles te contaminar. Seus olhos estavam sérios, intensos. Eu escolhi você, Laura. Não por pena, não. Por aproveitamento. Porque você é a mulher mais incrível que conheci. E se o mundo não consegue ver isso, problema deles. Mas meus filhos vão entender com o tempo. Ou não. Mas você não pode viver a vida deles, Laura. Você precisa viver a sua. Laura olhou para aquele homem que, em tão pouco tempo, tinha se tornado essencial. E, pela primeira vez, se perguntou. Ela tinha coragem de escolher sua própria felicidade, mesmo que todos estivessem contra ela. O evento beneficente do clube era algo que Laura evitara por semanas. Mas Marina insistira tanto que ela finalmente cedera. Mãe, você não pode se esconder para sempre, a filha dissera. Laura chegou sozinha, um vestido vermelho que havia comprado numa tarde de coragem com Estevão. Vermelho é a cor da renascença, ele dissera sorrindo. E você está renascendo. Mal entrou no salão, os sussurros começaram. Laura os ignorou, mantendo a cabeça erguida, até que viu Jorge e Letícia no centro de um grupo, taças de champanhe nas mãos. Olhem só quem apareceu. A voz de Letícia cortou o ar. A corajosa Laura. O grupo ao redor riu, e Laura sentiu o impulso familiar de fugir, mas seus pés não se moveram. Conta para a gente, Laura, Letícia continuou, aproximando-se com aquele andar afetado. Como é sair com um homem mais jovem? Você precisa tomar remédios para acompanhar? Mais risadas. Jorge sorria, aquele sorriso cruel que ela conhecia tão bem agora. Letícia, querida. Sandra se juntou ao grupo, o veneno disfarçado de preocupação. Não seja má. Laura está apenas passando por uma fase. Mulheres da idade dela fazem isso quando se sentem inadequadas. Algo dentro de Laura estilhaçou, mas não da maneira que estilhaçara antes, não em pedaços de dor e vergonha, em fragmentos de raiva, de indignação, de pura e libertadora fúria. Inadequada? Laura ouviu sua própria voz, firme e alta. Vocês querem falar sobre inadequação? O salão ficou em silêncio. Laura caminhou em direção ao grupo e pela primeira vez em meses não sentiu medo, sentiu poder. Jorge, você me traiu com uma garota de 26 anos. Me chamou de patética, me descartou como lixo depois de 25 anos de dedicação. Ela olhou diretamente para ele. E eu acreditei. Acreditei que o problema era eu. Laura, não faça uma cena, Jorge sibilou olhando ao redor nervosamente. Uma cena? Você quer que eu não faça uma cena? Laura riu, um som amargo mas livre. Você destruiu nossa família, humilhou a mãe dos seus filhos, e eu não. Posso fazer uma cena? Ela se virou para Letícia. E você? Tão orgulhosa de ter conquistado um homem casado, tão convencida de que juventude é tudo o que importa. Laura sorriu, mas não era um sorriso gentil. Espero que seja feliz,
porque em 10 anos você vai acordar e perceber que se tornou exatamente o que eu era. A esposa dedicada sendo trocada pela próxima novidade mais jovem. Letícia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Laura se virou para o grupo de mulheres que a julgavam. E vocês, todas vocês, passaram semanas me julgando, rindo de mim, me chamando de desesperada. Sua voz tremeu, mas de emoção, não de fraqueza. Sabem qual é minha única culpa? Encontrar alguém que me trata com respeito. Alguém que me vê como mulher, não como número de certidão de nascimento. Mas ele é 9 anos mais jovem, Sandra protestou. E daí? Jorge está com uma mulher 26 anos mais jovem e ninguém questiona. Ninguém o chama de desesperado. Laura abriu os braços. A hipocrisia é incrível. Homens podem ter troféus jovens, mas mulheres precisam se contentar com as migalhas que nos jogam. O silêncio era absoluto agora. Estevão me escolheu. Não por pena, não porque sou fácil, porque sou eu. E pela primeira vez na minha vida, eu escolhi de volta. Laura sentiu lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de libertação. Então falem o que quiserem, julguem o quanto precisarem, porque eu finalmente aprendi algo. A única aprovação que preciso é a minha própria. Ela começou a se virar para sair, mas parou. Ah, e só para constar, viver para agradar os outros é que é patético. Eu só lamento ter levado 50 anos para entender isso. Laura atravessou o salão de cabeça erguida sob os olhares atônitos de todos. Quando saiu pela porta, suas mãos tremiam, seu coração disparava. Mas pela primeira vez em toda sua vida, Laura se sentiu completamente, maravilhosamente livre. E quando viu Estevão esperando no estacionamento, encostado no carro com aquele sorriso orgulhoso, ela soube que havia feito a escolha certa. Você veio, ela sussurrou. Claro que vim, ele respondeu abrindo os braços. E Laura finalmente entendeu o que significava ser escolhida. E escolher a si mesma. A manhã seguinte trouxe algo inesperado. Flores na porta. Laura abriu o cartão com mãos trêmulas. Você foi incrível ontem. Orgulhoso de você. Estevão. Mas não era só isso. O telefone tocou. Era Marina. Mãe, eu preciso falar com você. Posso ir aí? 1 hora depois, Marina e Pedro estavam sentados na sala. Mas algo era diferente. Não havia julgamento em seus olhos. Mãe, eu te devo um pedido de desculpas. Marina começou, a voz embargada. Eu estava errada, completamente errada. Marina, não, me deixa terminar. Ela secou uma lágrima. Ontem à noite, depois que você saiu do clube, uma das amigas da avó me ligou. Ela estava lá. Viu tudo e me contou o que você disse. Pedro se inclinou para a frente. Mãe, a gente não sabia. Não sabia como o papai tinha sido cruel com você. Como ele te humilhou. Sua voz estava cheia de raiva contida. A gente só ouvia a versão dele, que você era controladora, sufocante. Ele mentiu para nós, Marina completou. E a gente acreditou, porque era mais fácil culpar você do que admitir que nosso pai é um covarde. Laura sentiu as lágrimas começarem a cair. Vocês não precisam escolher lados, mas precisamos ficar do lado da verdade, Marina a interrompeu, segurando suas mãos. E a verdade é que você dedicou sua vida a nós, abriu mão dos seus sonhos, e nós te julgamos por finalmente escolher ser feliz. A gente quer conhecer ele, Pedro disse. Estevão, queremos conhecer o homem que faz nossa mãe sorrir de novo. O jantar aconteceu na sexta-feira. Laura estava nervosa como uma adolescente. Estevão, por outro lado, estava calmo e confiante. Eles vão me amar, ele brincou, ajeitando a camisa. Sou irresistível. Laura riu e percebeu que fazia isso cada vez mais ao lado dele. O jantar foi surpreendentemente leve. Estevão contou histórias engraçadas da profissão. Perguntou sobre a vida dos filhos de Laura com genuíno interesse. Pedro riu alto de uma piada sobre construção civil. Marina relaxou quando percebeu que Estevão realmente se importava com a mãe dela. Posso fazer uma pergunta? Marina disse durante a sobremesa. Por que minha mãe? Não por desmerecê-la, mas você poderia estar com qualquer mulher.
Estevão olhou para Laura e havia tanto carinho naquele olhar que ela sentiu o coração apertar. Porque ela é real. Sabe quem é, o que quer, o que viveu. Ele sorriu. Mulheres mais jovens são lindas, claro, mas Laura, ela tem profundidade, tem histórias, tem cicatrizes que a tornaram forte. E quando ela sorri, é porque escolheu ser feliz apesar de tudo. Isso é infinitamente mais atraente do que juventude. Marina secou uma lágrima. Você realmente a ama, não é? Estevão olhou para Laura. Sim, eu amo. O tempo parou. Era a primeira vez que ele dizia aquilo em voz alta. Eu também te amo. Laura sussurrou, mal acreditando que estava dizendo aquelas palavras. Pedro se levantou e abraçou a mãe. Você merece isso, mãe. Merece todo esse amor. Depois que os filhos saíram, Laura e Estevão ficaram na varanda, observando as estrelas. Você percebe o que aconteceu aqui, não é? Estevão perguntou. O quê? Você não apenas encontrou o amor, você se encontrou. Ele a puxou para mais perto. A Laura de 3 meses atrás teria se escondido, teria aceitado o julgamento como verdade. Mas você se levantou, lutou e reivindicou sua vida. Laura olhou para o céu e pela primeira vez em meses sentiu paz completa. Sabe o que eu percebi? Durante 25 anos, vivi para ser a esposa perfeita. Agora, estou aprendendo a ser apenas eu. Imperfeita, às vezes confusa, mas livre. E linda assim, Estevão murmurou, beijando sua testa. Laura fechou os olhos, absorvendo aquele momento. Tinha 50 anos. Tinha cicatrizes, rugas, uma história complicada. Mas também tinha amor. Tinha liberdade, tinha futuro. E pela primeira vez na vida ela não estava apenas vivendo. Ela estava realmente viva. 2 anos depois, Laura estava na cozinha da casa no lago, preparando o almoço de domingo que se tornara tradição. Mas agora era diferente. Agora ela cozinhava porque queria, não porque tinha que cozinhar. Precisa de ajuda? Estevão apareceu por trás, abraçando-a pela cintura e roubando um pedaço de queijo. Você já ajudou o suficiente construindo esta casa linda, ela disse, virando-se para beijá-lo. A casa no lago finalmente ficara pronta, e Laura morava ali agora, não como visitante, mas como dona. Ela e Estevão tinham se casado 6 meses atrás, numa cerimônia pequena e íntima na própria varanda, com vista para o pôr do sol. Marina chegou primeiro, trazendo o marido e os 2 filhos. Pedro veio logo depois, com a namorada nova. Vovó! Os netos correram para abraçar Laura, que os recebeu com o coração transbordando. Mãe, você está radiante, Marina disse, admirando a casa. Sério, nunca te vi tão feliz. Era verdade. Laura tinha voltado a estudar, fizeram um curso de design de interiores e agora trabalhava meio período ajudando Estevão nos projetos dele. Tinha vida própria, sonhos próprios, propósito próprio. Durante o almoço, entre risos e histórias, Pedro contou a novidade. Encontrei o papai semana passada no supermercado. O silêncio momentâneo foi quebrado por Estevão. E como ele está? Sozinho, Pedro disse, sem alegria na voz. A Letícia o deixou há 3 meses. Aparentemente, ela se apaixonou por um personal trainer mais jovem que ela. Laura sentiu uma pontada, mas não de prazer pela vingança. Era algo mais próximo de pena. A ironia é poética, Marina comentou. Mas honestamente, eu só sinto pena dele. Ele perdeu tudo o que importava perseguindo algo que nunca foi real. Ele perguntou por você, mãe. Pedro acrescentou, hesitante. Disse que cometeu o maior erro da vida dele. Laura olhou pela janela, para o lago sereno, e então para Estevão, que segurava sua mão sob a mesa. Espero que ele encontre paz, ela disse, sincera. De verdade. Mas aquele capítulo da minha vida está fechado, e estou feliz por estar. Depois que todos foram embora, Laura e Estevão caminharam até a beira do lago. O sol se punha em tons de laranja e rosa, pintando o céu como uma obra de arte. Você se arrepende de alguma coisa? Estevão perguntou, abraçando-a por trás.
De desperdiçar tantos anos me sentindo invisível, Laura respondeu. Honesta, mas não me arrependo de onde aquela dor me trouxe. Me trouxe até você, me trouxe até mim mesma. Você sabe o que mais me impressiona em você? Ele murmurou em seu ouvido. O quê? Que você não se tornou amarga. Depois de tudo que passou, você escolheu o amor, escolheu a bondade, escolheu ser feliz. Laura virou-se nos braços dele. Sabe por quê? Porque aprendi que a amargura é veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E eu estava cansada de me envenenar. Eles ficaram ali, observando o lago em silêncio, dois corações que a vida machucou, mas que escolheram curar juntos. Laura pensou na mulher que era 2 anos atrás, frágil, quebrada, se achando patética, e olhou para quem ela era agora, forte, realizada, amada e capaz de amar. 52 anos. Não era o fim. Era apenas o começo. Mensagem final. A história de Laura nos ensina algo poderoso. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para o amor. A sociedade tenta nos convencer de que mulheres têm prazo de validade, que depois de certa idade devemos nos contentar com migalhas, que nossa única função é servir aos outros até desaparecermos. Mas Laura provou que isso é mentira. Ela provou que podemos nos reinventar em qualquer idade, que merecemos amor, paixão, felicidade, independentemente de quantas velas temos no bolo de aniversário, que a única aprovação que realmente importa é a nossa própria. Então, se você está passando por um momento difícil, se está se sentindo invisível, se está duvidando do seu valor, lembre-se de Laura. Lembre-se de que você não é patética por querer ser feliz. Você é corajosa. E lembre-se, o amor não tem idade, a vida não tem idade, recomeços não têm idade. E você? Acredita que existe amor após os 50? Já passou por alguma situação parecida com a de Laura? Conta aqui nos comentários sua história de recomeço e superação, porque cada história de coragem inspira outras mulheres a também se escolherem. Nunca é tarde, nunca foi. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.